competente Jorge Nicola. O Nicola tá com a gente já. E ô, garoto, seja bem-vindo ao 98 Esportes. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, CJ, bom dia, Grícia, o Rafa Miranda, o Capitão, o Tonton. E aí? Prazer estar aqui com vocês. Não tenho roupa para estar com vocês, mas vou tentar me vestir bem aqui para ver se eu consigo deixar vocês bem informados. Enorme satisfação. De fato, as negociações foram longas, mas não por causa da grana, enfim, idas e vindas. Afinal das contas, deu certo. Tô super contente, estava ansioso. Tô até um pouquinho nervoso, aquele frio na barriga que o Rafa sentia nos tempos em que entrava no Mineirão lotado para jogar pelo Galo. Tô nervoso aqui, mas daqui a pouco passa. Bora falar sobre futebol, sobre o mercado, sobre os 3 mineiros e tudo mais que vocês quiserem saber. Boa demais, Nicola. Então é exatamente isso. Vamos começar. Claro que o torcedor do Cruzeiro tá louco para saber se tem notícia. O torcedor do Atlético, o idem, o torcedor americano, o amante do esporte, porque você também trabalha com outros clubes, em outros clubes, com novidades. Mas o que o torcedor, o nosso sócio torcedor, pode esperar a partir de hoje de Jorge Nicola aqui na Família 98? CJ, a ideia é trazer o máximo possível de informações de bastidor, informação exclusiva, de mercado, finanças. É tentar deixar quem nos acompanha na cara do gol com informações que não saíram em outros lugares. Obviamente que a gente vai tentar dar preferência aos clubes mineiros, mas quando tiver informação importante de outros clubes do Brasil, vamos informar por aqui. Só para começar, o Vanderlei Luxemburgo, técnico do Corinthians, só está bancado no timão até o confronto de domingo contra o Palmeiras. Em caso de derrota na Neoquímica Arena, o Luxa corre o risco de cair. O ambiente para ele entre jogadores é ruim, porque os caras não se sentem preparados para os jogos. Não sei se o Rafael Miranda pode contar algum episódio que envolveu ele, mas a preparação da semana, os treinos, a pré-eleição, os caras não se sentem com informações suficientes para enfrentar os adversários. Isso queimou demais o filme do Luxa, apesar da classificação do time para a semifinal da Sul-Americana. Aí, Rafa. É isso. Ô, Nicola, até falei que até saiu no ar, é um pouco do que eu comentei em algum momento aqui do Filipão, de instinto. O jogador, por mais que ele tenha condição e goste de ficar à vontade no jogo, ele precisa de estímulo, velho. Ele precisa ser estimulado a fazer alguma coisa o tempo inteiro. Ele quer ter alternativas durante o jogo, não só aquilo que ele sabe, mas ele precisa, eu sei que quando eu tô aqui, meu companheiro tá ali, a linha de passe é aqui, quando eu faço essa cobertura, eu tenho fulano também fazendo a minha cobertura. Então, talvez seja nesse sentido. E o trabalho do Luxa, assim, né? O Atlético, pelo menos, salvou ele 2 ou 3 vezes, né, Nicola? O Galo foi o salvador dele aí umas 2 ou 3 vezes. O trabalho dele, apesar da semifinal, foi com muita luta, resultado bom, mas desempenho muito ruim, né? É o que tem sido, né? O que tem sustentado o Luxemburgo são os resultados, de certa forma, vai se classificando e conseguindo. Ô Nicola, aproveitando para falar de ambiente, de treinador, né? De dificuldade de ambiente, queria que você falasse um pouco da situação do Pepa, da saída do Pepa, como você viu, que tipo de informação que você teve ali de dificuldade que ele vinha tendo também nos bastidores do Cruzeiro. Gracie, eu faço lives todos os dias aqui no YouTube, né, cara? E é incrível como o torcedor do Cruzeiro não queria mais a continuidade do Pepa. E o torcedor é aquele que mais sabe das coisas, né? Porque o torcedor acompanha treino tá mais difícil de acompanhar, mas tá atento a treino, a notícias de bastidor, a jogos. E isso me chamava a atenção porque eu vi o Cruzeiro fazendo bons jogos contra o Palmeiras, contra o Corinthians. Faltava um pouquinho mais de capricho na finalização, eu acho que falta mais qualidade no meio para frente no Cruzeiro, mas era um time organizado. Quando surge a notícia da demissão do Pepa, eu conversei com uma fonte no Cruzeiro, a pessoa falou: Nicola, ele perdeu o vestiário. A forma como ele cobrava, a forma como ele fazia as coisas, acabou que em algum momento, especialmente naquele jogo contra o Grêmio, aquele 3-0, alguma coisa se quebrou por ali. E diante daquele cenário, o Cruzeiro optou por uma decisão que não estava planejada. Tanto não estava planejada que ele foi demitido e até agora não há um novo técnico. Em geral, quando você tem uma preparação para demissão, você demite alguém com alguém já engatilhado, no dia seguinte, no mesmo dia, 2 dias depois se anuncia. Então, quando o Cruzeiro toma a decisão de dispensar o Pepa, toma essa decisão por entender que o Pepa perdeu o vestiário. E aí a dificuldade agora é contratar um outro treinador. Eu tenho conversado com essa minha fonte no Cruzeiro e ela me passou algumas informações que eu queria dividir com vocês. Primeira delas, quando o Pepa é demitido, o Antônio Oliveira é contatado. Antônio Oliveira, técnico português do Cuiabá, faz bom trabalho por lá. E a indicação do Antônio Oliveira passa pelo Paulo Autuori. Eles trabalharam juntos no Santos, no Atlético Paranaense, e o Paulo passou as melhores referências sobre o Antônio Oliveira para o Ronaldo, para o Paulo André e para toda a galera do Cruzeiro.
O Antônio disse que não vai sair do Cuiabá até o fim da temporada. No momento seguinte, pensa-se no Paulo André. No Paulo Autori. O Paulo Autori seria uma solução para essa emergência de tentar tirar o Cruzeiro da briga contra o rebaixamento. O Autori já conhece o elenco, já está lá desde o dia 4 de agosto, numa outra função. E durante uma reunião longa, os caras tentaram convencer o Autori a ficar nessa nova função. O Autori disse, pessoal, se eu aceitar, quando eu voltar a ser diretor técnico, diretor esportivo, seja o cargo que, a nomenclatura que vocês quiserem, essa relação com os jogadores ela vai estar afetada, porque o cara na condição de técnico, ele é obrigado a tomar uma série de decisões que, ao mudar para a função de diretor, essa situação não vai ser legal. E o Paulo Autori pediu para que se buscasse um outro nome. E o Cruzeiro tem enfrentado muitas dificuldades na busca por um outro técnico. Chegaram a especular sobre o Thiago Carpini. Na noite de ontem, depois do empate do Juventude contra a Chapecoense, o presidente do Juventude anunciou a renovação do contrato com o Carpini até dezembro de 2024. Antes, durante a tarde, o empresário do Carpini, que estava lá em Caxias do Sul, já tinha me contado que ninguém do Cruzeiro fez contato nenhum. Então, não tenho a informação de que o Carpini foi ventilado, foi especulado ou foi tentado. O nome do Gabriel Milito surgiu forte ontem. Argentino, ex-zagueiro, passagem pelo Barcelona, irmão de outro jogador que também foi muito estrelado. O Milito, de fato, é bem avaliado internamente, mas para esse momento, antes mesmo de o Milito anunciar que não gostaria de trabalhar até o fim da temporada, dentro do Cruzeiro já existia uma impressão de que trazer o Milito agora, sem conhecer o futebol brasileiro, conhecendo pouco o elenco do Cruzeiro, no meio de uma briga contra o rebaixamento, o objetivo do Cruzeiro é escapar o mais rápido possível do rebaixamento, isso poderia ser muito complicado. E aí, nesse momento, o Cruzeiro reflete sobre nomes, pensa em alternativas. Eu sei que não há consenso, mas os nomes de Maurício Barbieri e Thiago Nunes têm alguns defensores dentro desse comitê criado pelo Cruzeiro, mas não está fácil. Essa busca por treinador, ela anda complicada, bem mais difícil do que o Cruzeiro imaginava quando decidiu dispensar o Pepa. O Thiago Nunes está fazendo um bom trabalho no futebol peruano, e essa informação do Gabriel Milito, né, Nicola? Ontem eu particularmente estava acompanhando muito o que a imprensa argentina estava falando sobre a saída dele do Argentino Júnior. Estava lá há quase 2 anos e 8 meses, boas campanhas, acabou sendo eliminado da Copa Argentina um dia antes, mas a própria imprensa argentina deu que o Gabriel Milito ele saiu também de maneira muito repentina do Argentino Júnior. Esperava-se que o contrato dele era longo, né? Acho que era até 2027, se eu não estou enganado, mas esperava-se que ele ao menos terminasse o restante do ano de 2023. Então, Nicola, eu acredito sim que o Cruzeiro esteja, nesse momento, para mim, perdido. Eu falei isso anteontem, e acho que a direção do Cruzeiro tem que reavaliar muito a sua posição, porque agora ela precisa dar 2 tiros, né? Ou se sustenta em 2023, ou já pensa logo em 2024. E aí é que tá o problema, né? São técnicos, na minha avaliação, quando você pensa dessa forma, são técnicos de perfis bem diferentes, né? Esse é o ponto, né? Não parece que o Cruzeiro tem uma linha filosófica em relação ao trabalho. Estamos buscando um técnico com tal característica, porque se você reúne o Paulo Autori numa mesma lista com o Milito, com Barbieri, com Thiago Nunes, você está pensando em nomes e não em filosofia de trabalho. As escolhas do Ronaldo para técnico, para mim, foram boas. Eu confesso que eu não conhecia o Pesolano até ele ser contratado. O trabalho do cara foi muito bom. O que ele fez com o Cruzeiro no ano passado na Série B, a intensidade com a qual o Cruzeiro jogava era um negócio impressionante. Já no Campeonato Mineiro foi assim, né? E com jogadores escolhidos a dedo. O trabalho do Cruzeiro no ano passado beirou a perfeição e era muito difícil. Era um Cruzeiro que vinha de temporadas na Série B com pouca capacidade de investimento, até porque a SAF do Cruzeiro é uma SAF diferente da de vários clubes brasileiros, o investimento é muito menor. A escolha do Pepa, o Pepa era muito bem avaliado no futebol português. E repito, por mais que o torcedor do Cruzeiro ande bravo com o Pepa, o time era organizado. Fazer gol no Cruzeiro era um enorme trabalho para qualquer clube de futebol no Brasil. Eu acho que faltou ao Cruzeiro mais jogador talentoso do meio para frente. E a contusão do Matheus Pereira foi um enorme problema. Jogador diferente, jogador de qualidade, que pode mudar o patamar do Cruzeiro. Ele chega, começa a jogar e se contunde e para por um mês. Diante desse cenário, o Cruzeiro do Pepa acabou naufragando. Mas a falta de um perfil, de uma linha de raciocínio em relação ao técnico é algo que chama atenção. Nós vamos chamar também o boletim do Bragantino com o Pietro Loreto, da Rádio Futebol Total, já que o Cruzeiro enfrenta
o Massa Bruta no domingão. Tem super trunfo, claro, que o Nicola vai participar com a gente. O Rafa quer trocar uma ideia, mas antes, a empresa necessita de MG Cloud. Exatamente, CJ. Se sua empresa está precisando aí de uma ajuda na parte de tecnologia da informação, você pode contratar, em vez de contratar alguém para fazer o serviço para você, você pode ter uma empresa com tudo que você precisa na área de TI. A MG Cloud vai te dar todo o apoio necessário, desde as melhores soluções que cabem dentro do seu orçamento, até um atendimento próximo, rápido, quando você tem qualquer tipo de problema. E além disso, a MG Cloud faz parte aí do MIT Tecnologia, o grupo que também tem a Proxys e a Suprema, responsável por segurança da informação e por suporte técnico também. Hoje em dia temos visto muito ataque cibernético, muito problema, e ter uma parceira que possa cuidar dessa área vai te dar toda a tranquilidade. 3197-2000, 3197-2000 ou mgcloud.com.br. Vai na bola, Rafa. Não, assim, eu quero insistir no Pepa, ô Nicola. Não sei se você tem essa informação, se o Cruzeiro foi pego de surpresa, porque essa questão do vestiário, eu bati muito essa semana também, eu acho que é o assunto, a gente mantém nesse assunto. Se o Cruzeiro foi surpreendido, se você tem essa informação, porque é muito estranho, né? Se o cara perdeu o vestiário, ele não perde o vestiário em um dia, a não ser que tenha sido uma coisa muito, assim, um absurdo, uma briga muito, sabe, sem controle. E que quando se fala em perder vestiário, o que é o perder vestiário, se você também tem essa informação, no sentido, os jogadores já não respondem mais ao comando dele, é uma coisa nesse sentido, ou os jogadores não acreditam mais nele? Você consegue lapidar isso aí pra gente? Você tem esse tipo de informação? Essa pergunta é a pergunta do milhão, Rafa, porque concordo com você não perde o vestiário da noite para o dia. O desgaste, por exemplo, do Luxemburgo com os jogadores do Corinthians é um desgaste de semanas. O que se sabe é que a entrevista do Pepa pós-derrota para o Grêmio foi uma entrevista que repercutiu muito mal, porque ele falou de troca de todo o time, enfim. Mas o Rafael Cabral também havia sido bem incisivo na entrevista dentro de campo, né? Eu não confesso para você que conversando... coisa de, sei lá, terça-feira da semana passada, eu tinha até chegado a perguntar, diante da insistência de torcedores do Cruzeiro sobre a situação do Pepa, e eu conversei com uma pessoa do Cruzeiro, ela falou, não, tá tudo ok, tá tudo bem tranquilo. É óbvio que também os caras não passam a realidade pro jornalista, né? Eles tentam, obviamente, abafar, dar uma acalmada nos ânimos, mas eu tenho a impressão de que a constatação sobre essa quebra da relação entre Pepa e jogadores foi algo meio que repentino, porque, repito, se o Cruzeiro tivesse programando a queda do Pepa, ele já teria aberto negociações com outro técnico antes da saída do Pepa. É muito natural que o técnico seja demitido hoje, no final do dia, no dia seguinte outro técnico seja contratado. E está muito claro, diante da dificuldade do Cruzeiro em encontrar um substituto, que a decisão da demissão do Pepa foi algo repentino, que deve ter pego até os caras do próprio Cruzeiro com a necessidade. Eles se surpreenderam, precisamos demitir o Pepa. O que a gente faz a partir de agora? E aí, em meio ao campeonato, com 4 pontos de vantagem em relação ao Santos e sem capacidade para grandes investimentos, isso também acaba refletindo na dificuldade de buscar um técnico. Você disse no bloco anterior que teria uma informação com relação ao América. Você comentou muitos jogos do América pela Sul-Americana, né, Nicola? Sim, e o América até tinha a possibilidade de ir um pouquinho mais longe, mas pegou um Fortaleza num ótimo momento, né? Ontem, estava conversando com algumas fontes, e contei que estrearia aqui, que precisava de alguma notícia legal sobre cada um dos clubes, né? E uma pessoa lá do América me contou que a chance do Cavicchioli ficar para a próxima temporada é muito pequena, para não dizer próxima de zero. Goleiro de 155 partidas com a camisa do América, titular durante a maior parte da tempo, desde que chegou, desde 2020, mas a relação que o Cavicchioli constrói, o ambiente, uma série de detalhes fazem com que a diretoria pense com ou sem permanência do time na primeira divisão e não manter o Cavicchioli para a próxima temporada. Então esse ciclo parece perto do fim. E aí quando essa pessoa me contou, eu lembrei de um papo que eu tive com o Jailson, ex-goleiro do América, do Palmeiras. O Jailson não guarda boas lembranças do Cavicchioli. Parece que esse ambiente pesou e o Cavicchioli está com seus dias contados no Coelho. Opa, olha aí, hein? Mas novidade já no primeiro dia. Mas faz sentido, né? Muito que o Nicola está falando que deve, né, que provavelmente vai acontecer, é porque o jogador mais velho, ele tem que dar respostas o tempo inteiro, porque você não pensa no futuro dele, é completamente o presente. E o caso do Cavicchioli, que é um jogador mais velho, se ele não te deu uma resposta esse ano, a expectativa que o ano que vem não haja evolução e nem possibilidade de vendas e de negócio financeiro. A exceção é o Fábio, né? Então, mas o Fábio, se ele não tivesse dado uma boa resposta esse ano, ele não renovaria o contrato como ele renovou com o Fluminense. Perfeito. Então, o jogador, quando ele chega numa certa idade,
ali sim é um leão por dia que o cara tem que matar. E o caso do Cavicchioli, que fez vários jogos e vários jogos excelentes pelo América, esse ano ele vem bem oscilando, isso tem todo sentido. Você já estava buscando. Confesso que eu me assustei quando eu vi o primeiro jogo do Atlético na Arena MRV teve uma arrecadação de R$1.900.000, mas quase 1 milhão de despesas, né? Aí eu fui tentar checar se isso era comum em outras arenas recém-construídas, recém-inauguradas. A receita que o Galo ficou depois de quase 1.900.000 de renda foi de 49%, ou seja, você arrecada quase R$2 milhões, mas paga com uma série de impostos e taxas o equivalente a metade, 51% dessa grana. Aí eu fui pesquisar como é que funcionava para o Palmeiras no Allianz Parque e para o Corinthians na Neoquímica Arena. O Corinthians, no último jogo, colocou quase 70% da arrecadação bruta, 70% dessa arrecadação se transformou em receita líquida. No caso do Palmeiras, a receita um pouquinho menor de 57%, mas são números melhores do que o do Galo. Eu até consultei uma fonte do Galo para perguntar, mas por que vocês tiveram gastos tão altos, né? Porque mais da metade da receita bruta acabou se transformando em despesas. E essa pessoa contou que por ser um primeiro jogo, um jogo oficial, uma série de custos acabaram sendo feitos e isso vai sendo adequado. Essa realidade vai mudar com o passar do tempo. Então a tendência é que o Atlético aumente a sua capacidade de arrecadação com o estádio. De qualquer forma, entrei no borderô financeiro do jogo e queria destacar que com segurança privada o Galo gastou R$192 mil, com despesas administrativas mais R$159 mil, limpeza e conservação R$105 mil. E aí outro dado que chega a ser triste, mas acontece com todos os clubes do Brasil. Os times brasileiros, quando jogam em casa, destinam 5% da receita à Federação Estadual. No caso, o Galo mandou R$98 mil à Federação Mineira de Futebol. Boa, garoto. Olha aí, as informações com o Jorge Nicola tem muito custo, hein, Rafa? Você que viveu desse mundo aí também, como tem custo o futebol, hein? Mas eu acho, assim, até, Nicola, eu não sei, quando você fez a comparação com o Allianz Parque e com a Arena do Corinthians, qual foi o público desses jogos? Porque tem Vamos lá. Tem um custo fixo, que independente se você colocar 10 mil pessoas ou 30 ou 46, você já tem um custo inicial. Eu acho que quando você tem casa cheia, esse custo ele se dissolve e esse percentual automaticamente, mesmo sendo o primeiro jogo, ele vai ser menor, proporcional ao faturamento total.